Nós precisamos entender que estes versículos que nós lemos, essas palavras que estão contidas aqui do verso 31 ao 35, elas são resultado de um momento que naquele instante foi confuso aos discípulos, mas estava dentro do plano e do projeto de Deus. Aquele diálogo do Senhor Jesus que permeia esse texto, ele traz aqui algumas características daquilo que Jesus ensinou com palavras. Os irmãos sabem que Jesus vai ensinar muita coisa àquela mulher, mas também Jesus, ele vai ensinar nas entrelinhas, com a sua vida, com gestos. Jesus foi especialista nisso. Jesus ensinou na sua caminhada, Jesus ensinou na convivência com os discípulos. Mas quando nós analisamos as passagens, as falas, eu quero observar duas coisas para fazer uma pequena introdução, para nós entrarmos naquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Quando Jesus falava, ele ensinava por palavras, ensinava por ações, mas em suas palavras havia duas coisas importantes. Primeiro, havia uma coerência. Toda vez que nós vemos Jesus ensinar, as palavras dele, elas são coerentes, porque há uma convergência entre aquilo que ele fala e aquilo que ele vive, aquilo que ele demonstra. Quando nós olhamos, por exemplo, Jesus fala de perdão. Eu não vou citar aqui a diversidade dos versículos, mas isso é muito comum para nós. Jesus falou sobre misericórdia, Jesus falou sobre perdão, Jesus falou sobre uma série de coisas profundas e necessárias ao ser humano. E nós temos relatado isso, por exemplo, quando você vê o Senhor Jesus, no capítulo 8 da mesma narrativa do Evangelho de João, você vai ver Jesus tratando uma situação. Ele está sentado, como de costume, depois de um período de oração, e é levado até ele uma mulher pega no ato de adultério. E quando ela é pega, levam essa mulher, sem o homem, somente a mulher, uma porção, uma quantidade de acusadores. E Jesus está escrevendo no chão, seguindo ali uma rotina normal, não impressionado com a circunstância e a situação, lançam aquela mulher diante de Jesus. E dizem: Senhor, mestre, a lei de Moisés, ela determina que essa mulher deve ser apedrejada até a morte, presa no ato de adultério. O que o Senhor diz? Fale alguma coisa, dê uma sentença. Jesus olha para aquela multidão e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto sagrado vai dizer que do maior ao menor, eles se retiraram um a um. Jesus tem um momento particular com a mulher e pergunta à mulher: aonde estão os seus acusadores? Aonde estão aqueles que te afrontavam? Ela diz: Jesus, não tem ninguém. Estou parafraseando o texto, foram todos embora. E ele diz: então eu também não te acuso, vai e não peques mais. E ali, entenda uma coisa, ali não era um fariseu, ali não era um saduceu, ali não era um zelote ou um escriba, era o santo, o verbo vivo e encarnado, aquele que desceu da glória e está concedendo perdão. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ele vai falar de perdão sobre aquela mulher, mesmo que nas entrelinhas por inferência, porque ele vivia aquilo que ele pregava. As palavras dele eram impactantes. Você já imagina isso quando Jesus... Eu sempre penso nisso, irmãos, como nós somos falhos diante da grandeza de Deus. Alguém certa vez escreveu que quando nos aproximamos de Jesus, nós vemos o quanto ele é grande, quanto nós somos pequenos. Aleluia! Jesus está na cruz, cumprindo os últimos momentos do seu ministério, e ele está sendo afrontado pelos algozes. A multidão gritava e dizia: você salvou tanta gente, desça da cruz e salve a si mesmo. Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os, meu Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está nos ensinando. Você vai entender aonde nós vamos chegar, mas primeiro eu preciso te apresentar aquele do qual eu falarei nesta noite, que é o Senhor Jesus, ou aquele que é o motivo dessa festa, digno de louvor, de
Os irmãos que conhecem Bíblia, conhecem de história bíblica, muitos mestres apareceram naquele período. Havia muitos filósofos, muitos ensinadores, mas Jesus tinha algo diferente. Ele era o próprio Deus, o Verbo encarnado. E quando nós vemos ali Jesus em alguns sermões, em alguns momentos, a narrativa de Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, eu vou parafrasear o texto. Jesus está ensinando a multidão. Jesus está ensinando aquele povo sedento de uma palavra. E de repente a multidão alvoroçada começa a dizer: este é um profeta, é um escolhido. O coração dela se enche. E Mateus vai explicar o porquê. O porquê a multidão tem essa percepção? Porque Jesus falava com autoridade. Os escribas tinham a letra, mas primeiro não havia coerência. Pregava uma coisa, mas vivia outra. Mas Jesus não. Ele pregava e vivia, e as palavras dele tinham autoridade. Quando observamos uma outra narrativa interessante, Jesus está ali com os discípulos no capítulo 13 do Evangelho de João, ainda falando sobre ensinamento, um momento conhecido como a cerimônia dos lava-pés, no versículo 15. Jesus vai dizer: eu vos dei um exemplo, eu vos dei um exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Aqui eu abro um parênteses, irmãos. Aqui eu abro um parênteses para falar algo que está no meu coração para a igreja hoje. Entenda primeiro que eu estou falando algo que eu fui tocado. A palavra primeiro fala comigo para depois compartilhar com a igreja. Nós estamos falando hoje sobre um tempo de colheita espiritual. Nós estamos falando de coisas espirituais, trabalhos espirituais. E nós precisamos voltar em alguns momentos onde isso era mais vivo no nosso coração. Há uma série de ideologias sendo pregadas, há uma série de maus exemplos propagados nas redes sociais, mas Jesus nos diz: eu vos dei o exemplo. O nosso olhar tem que estar nele. As palavras que temos que crer são as palavras dele. As pegadas que temos que trilhar são as pegadas dele. Ele é o meu exemplo. E o escritor aos Hebreus diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pode alguém parar, pode alguém abandonar, pode alguém desistir, mas eu sei em quem eu tenho crido. Quando nós falamos sobre a autoridade de Jesus, em João capítulo 7, Jesus está pregando a multidão, e a multidão está alvoroçada. A Bíblia vai dizer que os maiorais da sinagoga estavam odiando aquilo e planejaram matar Jesus, tramaram. E Jesus está pregando em um momento. Eles enviam alguns homens, alguns serviçais, alguns guardas para prender Jesus. Só que antes de colocarem a mão de Jesus, em Jesus, eles precisavam ouvir algumas coisas. E no decorrer do sermão, alguns se maravilharam, diziam: esse é o profeta, esse homem é maravilhoso. E aqueles guardas lá do Sinédrio estão observando a cena, não conseguiram tocar em Jesus, voltaram para relatar o que tinha acontecido. E de repente alguém lhes pergunta: vocês não trouxeram o Nazareno? Eles dizem: não colocaram a mão nele, não trouxeram, não teve como. Porque versículo 46 do capítulo 7 de João: ninguém jamais falou como este homem. Eu já ouvi muita coisa, eu já vivi muita coisa, mas nada toca o meu coração, nada me move como as palavras de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E dentro dessa perspectiva de ensinamento, o capítulo 4 começa com a seguinte expressão. A narrativa do texto vai dizer que Jesus toma conhecimento de que chega até os fariseus a informação de que os seus discípulos, ou ele, vai deixar claro que eram os seus discípulos porque Jesus não batizava, estavam batizando mais do que João Batista. E Jesus estava na Judéia, entendemos pelo texto que ele vai retornar à Galileia. E o texto vai dizer no versículo 4: e era
liberdade, de que João, ao pensar nos momentos, ao refletir sobre alguns momentos, ele coloca as suas impressões pessoais. E quando João vai dizer que era necessário passar pela Samaria, não é por uma questão geográfica, porque geograficamente tinha mais duas rotas. Entenda bem, olhamos o mapa daquele período e fazemos uma comparação, aonde está Sicar, em Samaria, até lá em cima, onde está Jerusalém, havia 3 rotas. A primeira rota que passava por dentro de Samaria, mais curta, de 3 a 4 dias ele chegava lá aos peregrinos. À direita ficava a rota do Vale do Jordão, de 4 a 5 dias. Aí está o detalhe do texto. Normalmente, todo judeu peregrino tomava esta rota para evitar o contato com os samaritanos. Havia por parte dos judeus uma indisposição com os samaritanos. Eu vou te explicar o porquê. E uma terceira rota, à esquerda do mapa, chamada Rota do Mediterrâneo, a rota comercial, que levava de 5 a 7 dias. Jesus tinha a opção de não escandalizar os judeus. Jesus tinha a opção de não provocar nenhuma animosidade entre os discípulos. Era só ele pegar a rota do Vale do Jordão, passaria o Jordão uma vez, 2 vezes, chegaria lá sem ter contato. Mas havia um projeto, havia um plano, oh, aleluia, havia um propósito. Os discípulos não entenderam, talvez a rota, talvez não entenderam o caminho, mas ele estava no controle de tudo. Ele estava no controle de tudo. Ele vai tratar uma mulher, ele vai encontrar alguém como um dia me encontrou, como um dia te encontrou. Eu vou abrir uma palavra aqui para te dizer: você não é obra do acaso, você não é resultado do desejo dos seus pais de ser crente, você não é resultado de nenhuma dessas coisas, você é resultado de um plano, de um propósito, de uma intenção de Deus. Aleluia! A rota de Samaria era intencional. Aleluia! Jesus, quando João vai fazer a compilação dos fatos, ele está escrevendo, imagino eu, ele já entendi por que era necessário passar por Samaria. Não era porque era mais fácil, era o caminho mais turbulento, causaria até mais escândalos, causaria até um certo espanto, até nos próprios samaritanos. Mas o meu Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado em escolher os melhores nomes. Se fosse assim, eu não estaria aqui. Quando eu aceitei a Cristo, eu não tinha nenhum familiar fora minha mãe na igreja. Quando eu fui separado para obreiro, eu não tinha nenhum obreiro da minha família para eu olhar e dizer: aqui está minha referência. Não. Então eu entendo, para sair de onde eu saí, para ser encontrado como eu fui encontrado, é só por Deus, é só pela graça. Então não tem como alguém me convencer que ele não existe, não. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço. Um dia ele passou na Samaria da minha vida. Um dia ele me encontrou nas esquinas do Geraldo de Carvalho, me deu um banho da sua graça, me deu algo, irmão, de impensável, um ministério. Oh, aleluia! Bendito seja o nome dele para sempre. Você é alguém que Deus escolheu, você é alguém que Deus projetou. Ei, se você crê, recebe uma palavra de Deus aí. A tua família é projeto. Deus decidiu se inclinar para a tua casa. Ah, pastor Júlio, só eu ensino a Jesus na minha casa. Dá glória, porque é a porta que Deus vai entrar. Ele te elegeu, te escolheu para fazer um instrumento dele. Era necessário passar por Samaria. Jesus, ele vai na região de Sicar encontrar um poço. E João é tão detalhista que ele vai dizer assim: ó, a região onde estava o poço estava
patriarcas. E Jesus chega no poço chamado Poço de Jacó, às 6 horas, ao meio-dia, e ele encontra uma mulher. Esse capítulo, essa história, ela é cercada de anormalidades, de irregularidades. Não era normal o caminho que ele fez. Não era normal ter uma mulher a meio-dia no poço e tinha uma mulher no poço. Aleluia. Quem falou para ele? Quem falou para ele? Não precisa. Aleluia. Se não me falha a memória, Mateus capítulo 9. Jesus está pregando numa casa. E aí a multidão está cercando Jesus. É a famosa passagem do paralítico deitado numa cama colocado por cima do telhado. Sabendo as pessoas que Jesus estava na casa, pegaram então, não tem como passar pela porta, abriram um buraco no telhado, colocaram um homem coxo na frente. O texto diz na frente de Jesus. E ele continua pregando. O moço está na sua frente, certamente alguém se incomoda. Ele olha para o moço e diz: filho, perdoados estão os seus pecados. Foi o suficiente para gerar um burburinho. E alguém, o texto vai dizer, não sou eu, é o texto. E os escribas, aqueles religiosos que estavam ali, os fariseus, arrazoavam em seus corações, murmuravam e internamente perguntavam: quem é esse que pode perdoar pecados? Quem perdoa pecado é Deus. E Jesus, conhecendo os seus corações, olhou para o moço e disse: toma a tua cama, o teu leito, e vai para a tua casa. Há uma lição preciosa aqui. Primeiro, a salvação é aquilo que tem mais importante. Às vezes nós convivemos com enfermidades, com lutas que talvez, irmãos, durarão a vida toda, mas glorifica a Deus, porque o teu nome está escrito no livro do céu. Depois vem o milagre. O milagre é uma consequência. Jesus sabia que a mulher estava lá. Aqui não tem equívoco. Ele sabia de tudo. Jesus procura um pretexto ao ver a mulher, olha para ela e diz: me dá água para beber. Ela olha para ele, caracterizado como um judeu, e se espanta. Diz: como o senhor sendo judeu? Eu não, mas o problema não está com ela. O problema está com os judeus. Não eram os samaritanos que eram contrários aos judeus, eram os judeus que eram contrários aos samaritanos. Eu vou te dar uma explicação bem rápida. Eles eram preciosistas. O primeiro livro dos Reis, capítulo número 17, diz que um dia o reino de Israel foi tomado pelo império da Síria em 722 a.C. Se você ler o versículo 5, começa-se uma estratégia maligna que vai até lá na frente. Eles começam a misturar o povo. Pega gente de todo lugar e coloca lá em Samaria. Então a ótica dos judeus era que os samaritanos não eram puros, eram misturados, eram gentinha, não precisavam de misericórdia. Olha como Jesus quebra protocolos. Olha como a ótica de Jesus é diferente. Às vezes precisamos mudar a nossa ótica. Eu tenho sido incomodado por Deus aí em Vila Cruz, do pastor Nelson, e eu disse: eu vou mudar a forma como eu estou conduzindo a igreja e a minha vida. Eu vou dizer para meus irmãos: a igreja está cheia, não tem lugar para sentar, está bonita. Tem 30 músicos na orquestra, uma igreja pequena, mas tem uma boa orquestra. Está uma maravilha, está tudo bonito, irmãos. Mas sabe um detalhe? Eu não tenho visto salvação de almas como eu vi um tempo atrás. Isso tem mexido com o meu coração, sabe por quê? Porque eu vim da rua. Eu passei por esse processo de aceitar Jesus, andar no corredor da igreja, me ajoelhar no altar, descer as águas do batismo em lágrimas. Eu fiz um propósito com Deus em 1999, aceitei Jesus em outubro de 98, em 99 tinha o batismo em maio. Eu fiz um propósito com Deus. Eu queria que Jesus confirmasse aquilo que eu estava vivendo, irmãos. Eu estava vivendo algo maravilhoso.
mente. Quem estava dirigindo a igreja era o pastor Antônio Carlos Mendes. E o pastor já disse assim: não vai ter posse não, você também vai ficar pouco lá. Vai lá, o pastor Antônio Carlos Menezes vai apresentá-lo à igreja. E ele me abraçou. E ali me passou um filme na minha cabeça. Oh, glória a Deus. Tem um Júlio aqui andando em Gravinas, esqueça, mas será ser alcançado. Ai, irmão, como eu me alegrei quando a proposta era uma colheita espiritual. Deus vai gerar, aleluia, no coração de alguém aqui o desejo por fazer mais para ele. Eu disse lá no Vila Augusto: irmãos, eu preciso de alguém aqui para me ajudar, porque eu sou do tipo que faz tudo na praça, faz tudo na rua. Quando eu dirigia a Nova Simeone lá em Ribeirão Preto, eu tirava os bancos, colocava na rua e fazia culto na rua, aleluia. E eu disse: eu vou voltar a fazer isso. Alguém precisa ouvir, irmãos. Nós precisamos clamar, aleluia, por uma colheita espiritual. Jesus nos dá esse bairro, Jesus me dá minha família, Jesus salva almas, Jesus salva almas, Jesus salva almas. Para fechar esse tópico da continuidade, no entendimento dessa proposta de Jesus alcançar os anormais, os escanteados, enfim, uma das maiores experiências que eu tive no meu ministério, estava pregando um domingo em Vila Augusto, estava pregando quase no final da mensagem, eu comecei fazendo um apelo, só que eu não percebi que naquela noite não tinha nenhum visitante, e eu preguei naquele domingo e comecei a insistir para o apelo. E eu insistia com o apelo e disse: vou falar só mais uma vez. E de repente entra um jovem, e ele entrou correndo na igreja, e lá nós temos algumas pessoas da área da segurança pública, não conseguiram conter. Ele chegou correndo e se jogou no altar. Quando ele se joga no altar, tem uma caixa de som assim, que eu não sei o nome, como essa daqui, e ele tira uma faca enorme, irmãos. Tira uma faca, tira outro canivete, tira um cigarro de droga, tira um monte de coisa, coloca e começa a chorar. E diz: pastor, deixa eu falar uma coisa. Eu disse: pois não, filho. Ele disse: eu acabei de sair do sistema carcerário, e eu estava indo cometer um assalto, mas eu estava na esquina e eu ouvi a voz do Senhor dizendo: vem, aceite Jesus como meu Senhor. Ei, irmão, pensa no pastor que pulou, pensa numa igreja que vibrou. É isso que vai acontecer. Eu vou profetizar de olho aberto. Vai dar fruto, vai ter colheita no Espírito, vai ter batido no Espírito Santo, vai ter renovo. Sabe onde começa? Quando eu me desperto. Jesus procura um pretexto, olha para aquela mulher e diz: dá-me água, vou beber. E ela diz: mas como? O senhor é judeu? E eu sou um samaritano. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: se você soubesse. Olha a expressão, eu fui estudar algumas vezes essa expressão, todas as vezes eu me maravilho. Se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem te pede água, você pediria água para ele, e ele te daria água, aleluia, no teu coração que ia jorrar. Entenda uma coisa. Às vezes eu me incomodo como obreiro, me perdoe, pastor Nelson, mas eu preciso falar aquilo que Deus ministrou no meu coração. Debaixo do sangue de Jesus, com muito amor. Jesus disse para aquela mulher assim: se você conhecesse o dom, uma linguagem das Bíblias contemporâneas, se você conhecesse o presente que Deus está te dando, de encontrar-se com o Salvador do mundo. Aleluia, sabe por que isso guardou no meu coração, irmãos? Porque parece para a nossa geração, Jesus não é mais suficiente. Nós temos muita coisa, irmãos. Nós temos casa, nós temos carro, nós temos celular bom, nos vestimos bem. E muitas vezes temos crises existenciais, crises de fé, porque queremos mais. Nós temos o melhor, nós já temos tudo. Jesus é suficiente. Deixa eu falar o que Deus está me
seu amor. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, dizendo que ele nos vivificou. Oh, aleluia! Aleluia, você tem Jesus. Você tem Jesus. Oh, aleluia! O que você precisa é de Jesus. Reconheça que o teu nome está escrito no livro dos céus. Reconheça a obra que ele fez na sua vida. Aonde você estaria se não fosse a graça dele? Não tem nada se não vier dele. Você canta por causa dele, você prega por causa dele, você adora por causa dele, eu prego por causa dele. Nos reunimos aqui porque ele permitiu estarmos aqui hoje. Ele nos deu vida. Jesus olha para aquela mulher: se você conhecesse o presente que Deus está te dando. Ei, você que me ouve nessa noite, que ainda não entregou a vida para Jesus, você não imagina o privilégio de estar ouvindo algo sobre o Salvador hoje. Ei, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está enfraquecido, ouça-me nesta noite. O dom de Deus, o presente é para a tua vida, para a tua alma. Ele quer te salvar. Por algumas vezes o mestre vai tratar aquela mulher sobre a visão daquela mulher. Ela te olha para Jesus, não entende aquele mistério, ela fala assim: Senhor, mas espera aí, não estou vendo o Senhor com vasilhas, o Senhor não tem balde, não tem nada, como é que o Senhor vai tirar água do poço? Outra coisa, o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que deu água nesse poço para os seus filhos e para o seu gado? O Senhor é maior? Ele é. Eu vou resumir a minha fala, parafrasear as frases da frase de Jesus. Eu vou te explicar uma coisa, mulher. Quem tomar dessa água vai ter sede de novo. Mas a água que eu lhe der, aleluia, oh glória a Deus, a água que eu lhe der, se fará dele uma fonte de água viva. Ei, é abundância. É por isso que o mundo não entende. Eu passo por adversidades, mas continuo adorando. Talvez alguém olhe para você e diz: eu não acredito que no meio desse temporal você vai fazer festa, igreja de novo. Eu vou adorar, eu vou bendizê-lo, porque em mim, oh aleluia, quantos foram alcançados, quantos têm água do Espírito Santo jorrando do céu inteiro. Você não precisa de mais nada, ele já te deu tudo, ele já te deu tudo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aquele diálogo ele vai se estender. Jesus é tão maravilhoso, irmãos. Quando eu vejo Jesus fazendo algumas coisas, ele me impressiona. Primeiro pretexto, ele pede água. Ele queria iniciar um diálogo com a mulher. A segunda coisa, Jesus queria tratar aquela mulher. Ela olhou para aquilo, a proposta é muito boa. Eu quero experimentar desta água. Senhor, me dá desta água. Ele diz: eu dou. Mas busca primeiro o seu marido. Entenda uma coisa: nenhum propósito de Deus, nenhum plano, nenhum projeto se dará em continuidade antes que algumas pendências da nossa vida sejam cortadas. Pode até doer, mas quando Ele trata, é para produzir vida e não vergonha, é para fazer discípulo, é para levantar o caído. Jesus não é um ditador, um tirano que impõe violência, força e se alegra com a dor. Não. Ele é pedagógico. Eu tenho vivido os meus tratamentos. Como tenho vivido? Em momentos mais felizes da minha vida, eu tenho enfrentado algumas lutas, mas todos os dias a minha esperança é renovada ao pé da cruz. Quando eu dobro os meus joelhos e falo com Ele, quando eu recebo a graça dele, como você dizer: Júlio, eu continuo aqui, Júlio, eu continuo do teu lado, eu continuo à sua disposição. Tem dia que eu falo: Jesus, eu preciso de graça, então me graça e ande um pouco mais. Jesus, eu preciso de paz, então me paz e ande um pouco mais. Eu preciso de força, Jesus, tome força e ande um pouco mais.
Jesus disseste bem, porque você já teve 5 e o sexto não é teu. Alguém pode ver essa mulher como leviana, interpretação particular. Mas quando nós estudamos um pouco da história do divórcio, segundo a lei mosaica, a carta do divórcio, muitas vezes ela foi dada por homens de duro coração, que por se cansar das esposas, mas simplesmente as repudiava. Eu não sei se era o contexto dessa mulher, mas nós podemos pensar que a vida pregressa daquela mulher foi muito dolorida até então. Jesus te tivesse 5 maridos, que você tem agora para você. Sabe o que eu acho maravilhoso? Aleluia! Aquela mulher teve 5 maridos, não tem o nome de nenhum deles. Ela também é uma anônima. O 6º marido não era dela, também não cita o nome dele. 6 homens passaram pela vida daquela mulher, mas o 7º homem, chamado Jesus, era perfeito. Aquela mulher nunca mais seria a mesma. Nenhum homem foi capaz de mudar a vida dela. Todos eles provocaram dores, traumas e tristezas, mas o 7º homem, o homem perfeito, cheio de amor e misericórdia, não há quem se encontre verdadeiramente com Jesus e permaneça o mesmo. Não há quem se encontre com Jesus de verdade e permaneça o mesmo. Não. Oh, glória a Deus. Aquele dia ficou marcado nos anais daquela cidade de Sicar. Na vida daquela mulher, o 7º homem chegou. E quando o 7º homem chega, tem perdão, restituição de vida, de dignidade, oportunidade. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. O 7º homem está aqui hoje. E eu não quero vocacionar a sua emoção. Jesus disse que ele estaria no nosso meio, sim ou não? Ele não disse sim. E quando ele aparece para João, João tem uma visão lá em Apocalipse de 7 castiçados, de 7 estrelas. Jesus dá as credenciais e diz: sou eu, João. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Eu fui morto, mas agora estou vivo e vivo para sempre. Aleluia. Ele disse: eu ando no meio dos 7 castiçais. Jesus está vivo, irmãos. Ele não está pegado numa cruz. Ele não é uma pintura, não. Ele está vivo. Ele anda no meio da igreja. E aquele cura, aquele toca, aquele restaura, aquele coloca de pé. Você não vê uma reunião social, você não vê um passeio, você vem na casa de Deus aonde ele se manifesta. Jesus está aqui para curar. O 7º homem está presente, ele veio. Glória a Deus, aleluia.